Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal Papo de Rubro Negro. Então galera, vamos aí ver Craque Neto aí comentando sobre o jogo aí do Flamengo que venceu aí de 1-0 pro Bahia. Vamos ver aí, né, os comentários sobre esse jogo. Então galera, também aqui se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para notificação, curte, compartilha, comenta e sem enrolação, vamos aqui para mais um vídeo. Flamengo ganhou o jogo, certo? Com o gol de Arrascaeta. Se eu não estiver errado, é o 7º gol dele. Brasil. Jogando muito. Mas os caras estão pressionando muito por causa da Libertadores. Quesada, Marília e Godoy, um minutinho para cada um. Eu acho que precisa ter calma. Se o Flamengo passar pela fase de grupos, ele chega O fortíssimo. Flamengo está na crise, imagina nós e o Corinthians. Você imagine. Você acostuma, o Flamengo e o Palmeiras acostumaram mal os torcedores, né? Então, quando acostuma mal, os caras querem vencer sempre. Mas o potencial do time do Flamengo é para brigar com o Palmeiras, é para conquistar 2 vitórias que ele precisa agora e alcançar as oitavas de final da Libertadores. E eu cravo que isso vai acontecer. Marília. Eu acho que vai acontecer também, mas acho que vai acontecer com consequências no Campeonato Precisa ganhar Brasileiro. do LDU, né? Da LDU e também do Tati na Não 16 depende de pontos. outro, não depende do... Não vai ter confronto entre eles? Não, se fizer essas duas vitórias... Aí se classifica. Não. Tem uma mínima possibilidade de dar um empate triplo de 11 pontos cada, e aí teríamos que ver o saldo. Você já vê que essas coisas de Mas o triplo... Flamengo É tem que você 5 gosta pontos. dessas coisas. Não. A sua mente é tão poluída. Daqui a pouco você já está pensando em triplo. Você não vai falar mais. É a Marília Ruiz. Eu acho só que vai ter consequências no Campeonato Brasileiro. O calendário do Flamengo aponta essa semana. O Flamengo tem que jogar com a LDU, depois o Flamengo tem que jogar com o Botafogo, depois o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, esse eu acho que é um resultado resolvido, que fez 1-0 lá, e depois tem o Palmeiras antes do último jogo da Libertadores. E, de fato, pode acontecer os 3 times com 11 pontos, mas para isso o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. São 2 times mais fracos, é verdade, mas Dois jogos em casa? São em casa, mas perdeu em casa para o Central Córdoba. Eu fiz os 2 jogos. Empatou, né? De 6 pontos, só ganhou um, né? Empatou na Argentina. Perdeu em casa e empatou de na 6 pontos, Argentina. só ganhou um. Eu fiz os 2 jogos, e assim, essa semana o jogo do Flamengo na Argentina, com o time titular, é um time que não faz na Libertadores o que o Palmeiras faz. Então, a segurança que o palmeirense tem, o flamenguista na Libertadores tem uma tensão. E o Maracanã, no jogo contra o Central Córdoba, foi só um jogo em casa até aqui, foi um Maracanã tenso. E agora vai para 2 mata-matas em fase de grupos. Precisa vencer a LDU, que é um time melhor que o Central Córdoba. E a LDU ganhou a Libertadores em cima do Fluminense no Maracanã, não foi? Foi, 2008. Daquele jogador que fez a jogada e o Grupo Diz comprou, não foi? Foi. Pro Internacional. Foi um tiro no pé, não foi? Eu não lembro o nome daquele jogador que fez o gol. Foi nos pênaltis, Que, por cara. sinal, torci tanto pro Fluminense ser campeão por causa do Renato. Depois o Renato perdeu outra também com o Flamengo, né? São 2... Perdeu o Flamengo pro Palmeiras. Perdeu 2 finais. E você vê como a gente não dá moral. Eu vou chamar depois do intervalo você. Fica à vontade. Mas você vê, o Renato Gaúcho, ele teve 2 finais, ele é 2 vezes vice da Libertadores. E pra nós aqui não vale nada. E aí, meu querido Godoy, pode falar depois eu chamo o intervalo, que você tem mais moral que o intervalo. Eu tava com a turma do amendoim lá de Palmeira do Oeste, teu amigo. Palmeiras do Oeste? Teu amigo Túlio, o André, o Ailton. Ô, Tulião, gente boa. Estão lá todos ligados. O Flamengo, se forçar o ritmo para jogar, não tem adversário. Agora, se ficar nessa nhaca que ele tá... É que o Bahia... O Flamengo chuta muito pouco. O Rogério Ceni... Mas o Felipe Luiz não era o novo Tele Santana, não era o monstro. O que aconteceu com ele? O Rogério Ceni montou a equipe dele para defender da intermediária para trás, o time inteiro. Teve momento do Flamengo ficar tocando a bola quase 2 minutos. Atrás. E o Bahia perdendo, mas se o Bahia não recuperar a bola, o Flamengo vai ganhar o jogo, já está em vantagem, fica com a posse da bola. Então, se ele conseguir fazer o gol e controlar, cadenciar o jogo, não tem para ninguém. Esses times aí da E só uma coisa para chamar o break. A vontade deles é maior. Né? Só uma coisa para chamar o break. É nem lá o Felipe Luiz, também nem cá. Ele só está começando, tá? Então, a gente não tem também que arregaçar o cara. Mas como também tudo que é pro Flamengo é tudo grande, ué, o cara que se resolva aí, faça o Flamengo classificar. A gente vai pro break e voltamos daqui a pouco com o apito final
Pra O Flamengo resolveu a vida contra o Bahia em menos de 10 minutos. Ele, sempre ele, Gente, o que impressionante a Arrascaeta, né? Arrascaeta, artilheiro do campeonato com 7 gols, garantiu mais 3 pontos ao rubro-negro e a liderança provisória. Tem jogo do Palmeiras ainda, do campeonato, ao lado do Bragantino. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 aqui no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que contou com um pouco mais de 62 mil torcedores. Flamengo, então, que volta a vencer depois de 2 partidas, tinha perdido para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e também empatado com o Central Córdoba no meio da semana pela Libertadores. Flamengo entrou para esse jogo contra o Bahia muito superior, dominando as ações da partida, e o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, depois de um cruzamento de Michael. Arrascaeta completou de cabeça para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com menos intensidade, mas teve chances de marcar, com Luiz Araújo, que teve um gol anulado pelo VAR por conta de impedimento. Depois, o camisa 7 soltou uma bomba na trave. No rebote, Cebolinha também chutou. E ali no bate-rebate dentro da área, o Alacian e Pedro também tentaram, mas ficou melhor para a defesa dos baianos. Uma preocupação para o técnico Felipe Luiz para o clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana é que não poderá contar com Gerson, que foi expulso nesse jogo de hoje por conta de uma dura falta em Eric Pulga, então cumpre suspensão automática. Além do Gerson, Alan e também Pulgar saíram lesionados no primeiro tempo dessa partida contra o Bahia, os dois sentindo dores na posterior da coxa direita. Hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, Se liga no que essa especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Uma pena não conseguir um resultado melhor. Eu acho que o time suportou bem a pressão do começo do jogo, com a exceção do lance do gol, que um descuido. E na fase final do jogo poderíamos ter tido um resultado melhor. Uma pena, a gente pela primeira vez na temporada perde 2 jogos consecutivos. Mas eu acho que se nós tínhamos uma chance, nós temos que arriscar na quarta-feira, tentar ter jogadores em melhores condições e também dar minutagem para esses jogadores que jogaram hoje para estar prontos para uma necessidade, para entrar no campo de jogo, seja na quarta ou seja no domingo. Impressionante, o Rogério Ceni tem uma sina, né, com o Flamengo. Não ganha do Flamengo, né? Ele não consegue ganhar do Flamengo de jeito nenhum, gente. 16 jogos, não consegue ganhar do Flamengo, e ele foi cara. campeão Não tem brasileiro jeito. comandando o Flamengo. 16 derrotas, 16 jogos, ele não consegue ganhar do Flamengo. Agora, a qualidade do Arrascaeta, que não perde uma chance sequer. Se ele tem chance, ele vai lá e marca. Na verdade, os últimos 4 jogos com gol do Arrascaeta. São algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro que não é porque o Rogério perdeu 2 jogos seguidos que eu vou tirar o comentário elogioso que eu fiz ao Rogério na semana passada. O Rogério está evoluindo muito como treinador e ele está entendendo como é que é o mundo real. O mundo real é de você ficar incomodado quando o seu jogador falha, mas você não pode ir com sarrafo no seu jogador quando ele falha, porque esse mesmo cara que falhou hoje, amanhã vai te dar uma vitória histórica. Amanhã vai fazer um gol que ele vai driblar 2, você não teve mérito nenhum, porque você não treinou jogada com ele, ele dribla 2, encontra o parceiro sozinho e faz a melhor assistência ou chuta no gol da melhor maneira que ele poderia chutar e te dá uma vitória que você não teve muita contribuição para essa vitória. Então, o treinador tem que ter muito esse equilíbrio, muito essa ideia de que, olha, calma quando você vai criticar, respira quando você vai elogiar, mas entenda que estes são os caras que vão te fazer perder ou vão te fazer ganhar. E isso o treinador tem que saber. Esse é o primeiro ponto e a primeira lição que qualquer treinador inteligente tem que aprender. Esses caras que ali estão vão me fazer perder e vão me fazer ganhar. Outra coisa, o Felipe Luiz agora descobriu o mundo real, né? Então é interessante que o mundo real não é o mundo que, por acaso, você tem o melhor elenco sul-americano. Ó a cutucada em mim.
por acaso você tem o melhor elenco sul-americano e que você vai nadar de braçada porque tem o melhor elenco sul-americano. Você disputa um campeonato duro, você disputa um campeonato apertado, você disputa um campeonato... O Flamengo vai jogar em Mirassol e vai ter dificuldade para ganhar do Mirassol, mesmo sendo o Flamengo. Então você tem que saber que o mundo real é esse e ele vai deixar de ser estagiário, porque ele é um treinador estagiário. Mas ele está sabendo e ele fala, ele põe isso para fora. É um treinador estagiário. Inclusive, nessa coletiva aqui, ele elogiou bastante o time do Cruzeiro. Ele falou assim: vocês estão falando do Flamengo, estão falando do Flamengo, estão cobrando. Não, eu tô falando. Não, na coletiva, depois desse jogo aqui, né, obviamente que ele foi cobrado pelos últimos resultados, né? Então o Flamengo ganha, mas não traz consistência. E aí ele foi e falou assim, do último jogo, que foi o jogo, né, antes do jogo do meio da semana da Libertadores, pelo Brasileirão, que foi contra o Cruzeiro, que o Flamengo perdeu. Ele falou, vocês estão falando do Flamengo, mas eu gostaria de falar do Cruzeiro. Eu gostaria de enaltecer o jogo que o Cruzeiro fez contra a gente, né, com a casa cheia, dificultando o jogo do Flamengo e etc e tal. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz, obviamente, eu concordo com você, ele é um estagiário, né, porque ele começou como técnico profissional agora, dirigindo um Flamengo que é uma potência, e ele mesmo disse na coletiva ontem, dizendo, o Flamengo é isso aí, tudo acontece aqui no Flamengo, você é cobrado 100% o tempo inteiro. Eu acho que ele está aprendendo. Está aprendendo, mas ainda você aprende. Então, lembra de uma coisa, você entra na escola e você já entra aprendendo. Você está no primeiro ano, você entra aprendendo. Agora, é fato que o cara que está se formando, lá no meu tempo era no colegial, agora é ensino médio. O cara está se formando no ensino médio, ele aprendeu mais do que o cara que está no 5º ano. Total. Ele aprendeu mais, concorda? Total. Então não tem jeito de você atropelar. O Rogério degraus. tem mais estrada que o Felipe Luiz como técnico. O Rogério tem mais estrada do que o Felipe Luiz, o Thiago Carpini tem mais estrada do que o Felipe Luiz. E aí não adianta. Elia fala coisas que são polêmicas para chamar a atenção. Não, eu falo aquilo que eu acredito. O Felipe Luiz, o meu incômodo em relação ao Felipe Luiz, treinador, sempre foi o fato de que o Felipe Luiz assume o Flamengo, tem 6, 7, 8 resultados positivos e de repente ele vira candidato por conta dos meus colegas, das minhas colegas, ele vira candidato a comandar a seleção brasileira. O que eu achei um absurdo. Mas ele mesmo, olha só, pra você ver, você vê a consciência do Felipe Luiz, né? Ele mesmo falou exatamente isso. O Flamengo é tão forte, é tão potente, que aqui é assim, se você começa a ganhar, você é técnico da seleção brasileira. Se você começa a perder, você não serve pra nada. Você vê. E é isso que você tá falando. Não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o Felipe Luiz, ele pode ficar incomodado comigo, mas ele sabe que eu tô falando a verdade. O Felipe Luiz ainda é um estagiário treinador. E ele precisa entender que, como estagiário, ele vai ter degraus. O americano fala step by step, ou seja, degrau por degrau. Não adianta você galgar o 3º degrau e achar que 2 jogos você vai estar no 20º. Não, você precisa de espaço, você precisa de tempo e ele vai, porque ele academicamente é preparado, entrega muito, trabalha muito, ele vai chegar lá. Quem passa em concurso público... Manda um tempo. Enquanto esse tempo não chega, nós não podemos ficar endeusando o Felipe Luiz, porque ele ganhou 3 jogos seguidos. A gente não pode achar que o Felipe Luiz é o melhor candidato para ser treinador da seleção brasileira. E outra, ele vai entender e talvez entenda a duras penas, e você vai lembrar do que eu estou falando hoje, nesse dia 11 de maio. Hoje, no dia 11 de maio, eu espero que não, porque eu acho que o Felipe é um baita de um caráter, um baita de um cara preparado academicamente, que trabalha muito e que não merece perder esse emprego que ele tem no Flamengo. Mas talvez... Libertadores. Ele tenha que perder esse emprego. Talvez ele tenha que perder esse emprego e às vezes vai perder esse emprego para entender como é que é o mundo real. Para entender que, olha, para eu deixar de ser estagiário e virar um treinador de grande potencial, eu vou ter que comandar o Juventude, eu vou ter que comandar o Mirassol, eu vou ter que comandar o Esporte Clube do Recife e vou ter que mostrar para esses caras que eu sei o tamanho do esporte, que eu sei o tamanho do Juventude e que eu vou comandar esse time e dentro das possibilidades dele eu vou chegar no melhor resultado. E talvez isso aconteça.
por enquanto, a gente pode deixar o Felipe Luiz ali, onde Pode ele tá? deixar ele ali, pode deixar ele ali. Deixa aí o Felipe Luiz, não é verdade? Deixa. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que tem uma prova enorme que vai ser a Libertadores. A Libertadores é importante para o Flamengo, o torcedor sabe disso, a direção sabe disso, o Felipe Luiz sabe disso e os jogadores também. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dois jogos. Imagina o Flamengo fora da Libertadores. Então, onde o Flamengo precisa ganhar os 2 próximos jogos e ainda talvez depende de saldo de gols, ou seja, precisa ganhar goleando para ver o que acontece depois de 2 jogos. Bom, deixa eu só completar um negocinho aqui. Dos últimos 10 jogos, são 8 gols e 3 assistências. Então agora a gente vai saber de outras informações. Vamos lá para nossa redação do jornalismo com a Olívia. Mamãe Olívia, parabéns. Então, galera, pois é, né? Vimos aí os comentários sobre esse jogo do Flamengo e Bahia. Então, antes da partida, o Flamengo estava em terceiro lugar com 14 pontos. Enquanto aí o Bahia ocupava a 6ª posição com 12 pontos. Então era aí uma vitória crucial para o Flamengo, né? Para assumir aí a liderança e ganhar confiança para a próxima partida da Libertadores. Sobre escalações e estratégias, o Felipe Luiz escalou o time, né? Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Alexandro. O Gá, Alan, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. E o Flamengo adotou aí uma postura ofensiva desde o início, vimos, né, no jogo. Pressionando aí a saída de bola do Bahia e buscando sempre criar oportunidades aí pelas laterais. Aí no primeiro tempo, aos 15 minutos, a Arrascaeta marcou o único gol da partida, né? Aí foi muito bem trabalhada essa jogada pelo meio. E o Flamengo manteve aí sempre aí o controle do jogo, né? Nos 90 minutos, com a maior passe de bola sempre foi aí do Flamengo, né? E criou as melhores chances, muitas chances de gols eles tiveram. Mas, como sempre, né? A Arrascaeta aí foi o maestro, né? Do meio do campo. Enquanto o Gerson e o Bruno Henrique também se destacaram, né, com algumas boas aí atuações. No segundo tempo, né, infelizmente, aí aos 60 minutos, Gerson foi expulso após receber aí o segundo cartão amarelo, deixando aí o Flamengo com 1 a menos. E a reação do Bahia, né, com o jogador a mais, o Bahia aí tentou pressionar, mas não foi possível, né, vencer o Flamengo. Encontrou aí muitas dificuldades aí para furar aí a defesa do rubro-negro. A zaga aí do Flamengo, né, que foi liberada aí por Léo Ortiz, se manteve aí firme, garantindo aí a vantagem até o apito final. E o pós-jogo, né, o desempenho do Flamengo, mesmo com 1 a menos, o time aí se manteve intacto, se mostrou aí muito maduro, organizado para segurar aí o resultado de 1 a 0. E a importância dessa vitória, né? Ele, por um tempo, aí assumiu a liderança do Brasileirão. E ganhou até confiança, né? Por o Flamengo nessa semana, ter empatado. Então, foi uma boa confiança que eles ganharam. E Felipe Luiz destacou, né, a entrega dos jogadores e a importância de manter o foco das próximas partidas. Os destaques e as estatísticas, né? Melhores em campo. O Arrascaeta foi o destaque do jogo, né? Com o gol e muita boa atuação. Léo Ortiz também foram, e Rossi também tiveram um desempenho muito sólido. Rossi, como sempre, ele nem bala passa. Ele realmente aí, ajudou muito, né? Contribuiu muito para esse jogo. A posse de bola, vemos aí que o tempo todo, né, sempre foi a maior do Flamengo. E as faltas, né, 14 para o Flamengo, 16 para o Bahia. E finalizações, 12 para o Flamengo e 7 para o Bahia. Pois é, galera, o que é que vocês acharam da atuação do Flamengo? Gostaram? Escreve aqui nos comentários, fala aqui pra gente. E também aqui ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa os sininhos para notificação para você não perder vídeos aí diários sobre o Flamengo, sobre as últimas notícias.
Curte, compartilhe, comente e até o próximo vídeo.